Eu sempre achei mais interessante a quebra das regras do que as regras em si. Na dúvida, toca Nirvana, ou seja, quando você não sabe mais o que fazer, você faz aquilo que você tem certeza que vai dar certo. Oi, meu nome é Rodolfo Pajoaba e você está vendo Tosco by Design, ou não. Hoje eu quero falar uma coisa sobre composição. Eu tenho visto, de vez em quando eu tenho visto ultimamente assim, bastante coisa referente à composição, usar regras de composição. E eu tenho uma coisa eu tenho um problema de uma certa forma com essas regras de composição, principalmente as regras de terços, né? Aquela coisa, regra dos terços. E aí também usam a espiral do Fibonacci, aquela coisa do quadrado, retângulo dourado, golden, sei lá o quê. Eu acho que, bem, antes de mais nada, primeiro, eu nunca vi essas regras caberem certinho exatamente onde eles dizem que tem que ser. Por exemplo, você vê, tá lá os 4 cruzamentos ali das linhas, 2 linhas horizontais, 2 linhas verticais, tem 4 cruzamentos. E aí você diz que você seguiu a regra dos terços ali. E aí quando você vai ver, onde que tá ali? Porque o elemento nunca está exatamente no cruzamento, nem nunca está exatamente... Onde é que tem que estar? Tem que estar dentro do cruzamento, tem que estar no cruzamento das duas, de uma das verticais com uma das horizontais, tem que estar dentro do retângulo que é criado ali. Aí tem também a regra de terços estendida, que não é mais dividido por 3 certinho, tipo os 2 quadrados, os 2 espaços verticais e os horizontais também das bordas são maiores, aí o centro é um pouco mais aproximado. E eu fico pensando, cara, qual é o problema de você simplesmente compor, sem ficar pensando em regras? Eu acho que muito mais importante do que a gente saber essas regras de terço, sequência de Fibonacci, tem umas diagonais, eu vou colocar em algum lugar aqui, vou colocar essas linhas que a gente deve seguir para fazer uma composição correta. Mas mais importante do que fazer uma composição correta, eu acho que a gente tem que levar em conta os elementos do design. São vários os elementos, eu vou fazer outros vídeos falando sobre cada um deles e tudo, mas são basicamente a linha, o ponto, começa com o ponto, óbvio, né? O ponto, a linha, o triângulo, aí tem textura, tem contraste, tem cor, mas o mais importante que eu acho é que você tem que ter isso tudo na cabeça, mas você não pode pensar nisso na hora de fazer a foto. Até porque muita coisa acontece na frente da câmera que você não está controlando e que você não consegue andar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, você não consegue às vezes aproximar com o teu, se eventualmente você estiver usando uma objetiva zoom, você não consegue aproximar ou afastar, você não consegue chegar naquela composição perfeita, que não existe. O que existe, na verdade, é foto bem feita, foto bonita, foto bem composta e foto mal composta. Eu acredito muito mais em equilíbrio, em contraste entre elementos de uma foto, ou contraste ou equilíbrio de elementos de uma foto, do que propriamente colocar os elementos importantes em cruzamentos ou em seguindo linhas e essa coisa toda. Até porque, e é uma coisa que eu de vez em quando eu digo também, se você segue na tua foto, você segue as regras, qual é a diferença dessa tua foto para uma outra foto que também segue as regras, entendeu? Eu sempre achei mais interessante a quebra das regras do que as regras em si. Quando você faz qualquer trabalho, claro, você tem que seguir regras que te levem à segurança, ou... Eu tenho até um vídeo até que eu fiz também sobre isso, né? Tipo, na dúvida toca Nirvana, ou seja, quando você não sabe mais o que fazer, você faz aquilo que você tem certeza que vai dar certo. Mas nem sempre é a regra, às vezes é justamente o quebrar a regra
que vai te trazer uma imagem muito mais interessante, uma imagem, um trabalho, um corpo de trabalho muito mais interessante. Você sabe que a regra é essa, então você foge à regra. E aí você deve estar percebendo que eu chego ali, o meu foco tá andando para um lado e para o outro, né? Esquisito, de uma forma esquisita, né? Eu ando para cá, tá fora de foco, eu ando para cá, tá em foco, e aqui tá fora de foco. Que eu estou usando uma objetiva Tilt Shift, que já é quebrar um pouco a regra, que é uma objetiva que não se usa para trabalhar com retrato ou com vídeo, né? Teoricamente correto e tudo. É uma objetiva que te dá uma perspectiva diferente e te dá uma distribuição diferente de foco também. E eu estou usando essa objetiva justamente para quebrar a regra, para mostrar para você que às vezes quebrar a regra é mais legal do que seguir a regra. Beleza? É isso aí. Continua acompanhando. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as regras de composição do design, né? Os elementos do design. E é isso. Espero que você tenha paciência para me ver. Abraço.